a porta larga é a porta e amplo, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Qual que é a resposta, gente? Não. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, novamente, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos o teu nome, em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, Jesus falando, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, versículo 24, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, então, quem ouve e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Toca o nosso coração, ó Pai, com o poder transformador da Tua palavra, do Teu Espírito, Pai, para que a Sua palavra, ó Deus, e não que sai somente da minha boca humana, Pai, mas que o poder do Seu Evangelho possa abrir corações e mentes hoje aqui e transformar esses corações pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Desde muito pequeno, quem conhece o meu filho Olavinho, nosso alemãozinho, 2 anos e meio, você conhece? Legal. Desde muito pequeno a gente tem tentado fazer alguns tipos de tratos com ele para ver se ele obedece a gente de alguma forma, né? E muitas vezes isso funciona, e até uma certa idade, quando ele não compreendia muito bem, funcionou, é o tal do nosso combinado. Aí eu falava para o Olavo, seguinte, a gente vai fazer isso, mas se nós fizermos isso, a gente depois vai ter que tomar banho, a gente depois vai ter que fazer alguma coisa que ele não queria fazer. E no momento de aceitar isso aí, para ele conseguir o que ele queria, o que ele fala? Combinado. Então, muitas vezes, eu falava, Olavo, a gente vai fazer isso, mas você tem que tomar banho depois. Combinado? Combinado. E às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo, mas muitas vezes não. E o caso mais difícil lá em casa é a televisão. Eu não sei você, que é pai, que tem uma dificuldade em tirar o seu filho de frente da televisão. E muitas vezes, quando a gente precisa fazer alguma coisa, quando a gente precisa mesmo colocar ele um pouquinho na TV, eu falo, filho, você vai assistir TV, mas é só esse episódiozinho de 5 minutos, é só essa questão aqui de 10 minutos, depois a gente vai desligar e não é para você chorar, combinado? O que ele disse? Claro, é fácil, combinado, pai, combinado, mas quando eu tiro ele da frente da TV, o que ele faz? Não me tira daqui, pelo amor de Deus, está muito bom, eu não quero, ele chora, ele esperneia, ele não quer. Só que ele ouviu o que eu falei, não ouviu? Ele ouviu, ele concordou com o que eu falei. Ele falou, pai, combinado, mas ele não fez o que eu falei. Ele ouviu, ele concordou, mas ele não fez. E a gente percebe que fazer um certo tipo de combinado, isso em todas as frentes, não é obediência de fato. Combinado é só uma intenção, não é verdade? Eu tenho a intenção de fazer, eu tenho a intenção de fazer aquilo que você me pediu. Só
Só que muitas vezes a intenção é somente aparência. É uma aparência para que o meu pai me dê alguma coisa. É uma aparência para que eu consiga alguma coisa dos meus pais, sei lá, de alguma questão do trabalho. Ei, vamos fazer aquilo? Vamos, fechou. Vamos lá, vamos fazer isso. Só que você não concorda comigo que muitas vezes a gente é assim também na nossa vida espiritual? A gente ora, a gente escuta a pregação, a gente faz o nosso devocional. Só que quando chega a hora de agir, a teoria era mais fácil, a leitura era mais fácil, ouvir a pregação era mais fácil, concordar com aquilo que foi dito era mais fácil. Só na hora que nós precisamos agir, a gente não age. Por quê? Por que a gente não age? E a grande pergunta para iniciar essa pregação é: e se a nossa vida, se a sua vida cristã inteira for um combinado que você ouviu, que você concordou, mas você nunca cumpriu? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente concorda, quantas vezes a gente ouve, quantas vezes a gente acha lindo alguma coisa que foi dita, mas a gente não consegue cumprir? E esse trecho que nós lemos aqui é o final do famoso Sermão do Monte. Muitos aqui provavelmente leram e releram e já sabem do que se trata o Sermão do Monte. Jesus, ele subverte as questões daquela época. Ele falava: ei, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo assim. Vocês ouviram o que os mestres da lei falavam, vocês ouviram o que a cultura de vocês está falando, mas eu digo assim para vocês. Jesus subverte o ensino daquela época. E quando ele chega com essas palavras e fala assim: muitos virão até mim e chegarão e falarão: Senhor, Senhor, mas nós não fizemos milagres em seu nome? Fizeram. Mas nós não profetizamos em seu nome? Sim. Mas nós não fizemos isso e aquilo. O que Jesus fala? Afasta de mim, você que pratica o mal. Meu Deus. R.C. Sproul vai falar que ele considera, que é um teólogo, ele vai falar que ele considera essas palavras mais terríveis que saíram da boca de Jesus. Porque a gente pode estar muito enganado, achando que a gente está fazendo, mas o nosso coração está em outro lugar. O nosso coração está distante. O nosso coração, ele ouve, ele combinado, mas não faz. E a grande pergunta é: por que você está aqui hoje? Por que você veio até a igreja hoje? Por que você saiu da sua casa e veio até aqui? Por que você serve onde serve no seu ministério? Por que você faz o que você faz? Qual é o fim último de você estar aqui hoje? E se a vida cristã for um combinado que a gente ouviu, concordou e não cumpriu? E é interessante quando a gente vê no começo, Jesus vai falar sobre a porta estreita e a porta larga. É a primeira analogia que Jesus fala. Ele fala: gente, ele está falando isso para discípulo. Ele não está falando para gente que não acreditava nele. Ele está falando: entre vocês mesmo, vai ter gente que vai entrar pela porta larga e vai ter gente que vai entrar pela porta estreita. Não é os ateus, não é quem acreditava, não é quem não achava bonito aquilo que Jesus ensinava. Ele estava falando para o público que estava querendo ouvir ele. Entre vocês, tem pessoas que vão entrar pela porta larga. E ele fala como é difícil, como é estreita essa porta, como é apertado o caminho que leva à vida. Como é apertado, são poucos o que encontram. E é interessante a gente ver o porquê que Jesus falava isso, porque na antiga Jerusalém existiam os muros da cidade. E existiam as portas principais, onde entravam, todo mundo entrava com suas carroças, entrava com seus animais, entrava com suas cargas, com as suas malas, com as suas bagagens. Mas existiam, por segurança, passagens muito pequenas, em que praticamente passava uma pessoa por vez, sem bagagem e sem mala, sem nada. E é possível que nós estejamos caminhando na nossa vida cristã, querendo levar as bagagens que a gente tinha antes de ser transformado por Cristo. É possível que hoje você esteja aqui, entrando por essas portas, mas trazendo um monte de coisa que você não conseguiu abandonar antes, um pecado, uma bagagem que você não conseguiu abandonar, porque você fala: poxa, mas se Deus me ama tanto, eu não preciso deixar isso. Se Deus me ama tanto, Ele vai entender que eu não consigo mudar isso. Se Deus me ama tanto, Ele vai entender. Jesus está falando: não. É difícil. É difícil entrar pela porta estreita. É muito difícil.
E é interessante quando a gente vai ver os requisitos para seguir Jesus, e a gente vê muitas pessoas iludidas com o fato de que sim, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus é amor, mas Ele é fiel à sua própria palavra. Deus é amor, mas Ele cumpre o que Ele mesmo disse. E é interessante que quando a gente vai ver o contrato que nós fazemos com Jesus, você sabe o que é o contrato de adesão? O contrato de adesão é aquele contrato seguinte: filhão, tá aqui, você quer? Não, mas eu posso ver essa cláusula? Não. Não, mas eu só quero mudar. Não, é isso aqui. Você quer aceitar isso aqui? Então assina. O nosso contrato, o nosso combinado com Jesus é um combinado que não existe contraproposta. Jesus, Ele apresenta o reino para nós, mas Ele apresenta sob condições de obediência, e quem obedece produz fruto. Quem obedece produz fruto. Quem obedece produz uma vida transformada por esse evangelho. Veja o caso do jovem rico, não sei se vocês lembram. Quando o jovem rico fala: bom mestre, o que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? Ele falou: bom, cumpra isso. Não, isso eu já faço. Ah, você já faz? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E diz que ele se entristeceu porque ele não conseguia fazer isso. Ele não conseguia se liberar da sua ganância. Ele não conseguia se liberar do seu pecado. E o que Jesus fez? Ele falou: vem cá. Não. Que bobagem. Não precisa largar tudo, não. Não, vem aqui, a gente conversa. O Evangelho de Marcos, se eu não me engano, vai falar que Jesus olhou para aquele homem e o amou, mas ele não voltou atrás. Ele não fez uma contraproposta. Se você quiser me seguir, você precisa abandonar tudo. Se você quiser me seguir, você precisa deixar sua bagagem para trás. Se você quiser me seguir, você precisa deixar suas amizades que você tem hoje, algumas delas para trás, algumas coisas que você faz para trás. Jesus, no auge da sua popularidade, quando ele estava com aquela multidão em Lucas 14, ele fala: gente, o seguinte, quando uma pessoa vai construir uma torre, ele não tem que calcular quanto dinheiro ele tem e quanto tempo vai demorar, porque vai chegar às vezes na metade, vai acabar o dinheiro e ele não vai conseguir construir. Ele vai falar: calcule o preço. Calcule o preço que é seguir Jesus. Os discípulos em João 6, ele dá aquela palavra dura para aqueles discípulos, para pessoas que seguiam ele, e os discípulos dizem, a Bíblia que vai falar: meu Deus, que dura é essa palavra. Quem pode seguir esse cara? Quem pode suportá-la? E todos eles vão embora. E Jesus fala para os discípulos, gente, nossa, cara, o que eu fui falar, meu? Ele olha para os discípulos e fala: e vocês? Vocês não vão embora também? Vocês não vão embora? E Pedro vai falar: para quem nós iremos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Em nenhuma dessas 3 ocasiões, Jesus, ele reduziu a exigência. Ele deixou as pessoas irem embora. Jesus nunca abaixou o preço para fechar negócio. Jesus nunca vendeu a sua mensagem baixando o preço. Ele falou: esse é o preço de me seguir. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de renúncia. A vida cristã é uma vida de deixar coisas para trás. Coisas que muitas vezes doem, mas que afrontam aquele que nos salvou. A vida cristã é uma porta estreita, e ninguém passa carregando aquilo que não cabe na porta estreita. Jesus está falando: gente, a porta larga é muito fácil de você passar. Tem muito evangelho por aí que vai deixar você vir com tudo isso, mas o evangelho de Cristo não é assim. E o primeiro teste da nossa profissão de fé em Cristo é: pergunte ao seu coração, te custou alguma coisa estar com Cristo? Te custou alguma coisa? Te custou dinheiro? Te custou não fechar aquele negócio fraudulento que você sabia que era errado, mas eu não fiz e deixei de ganhar muito dinheiro porque o Cristo que eu sirvo não se alegra com a minha iniquidade? Te custou dinheiro?
Te custou amigos servir a Cristo? Te custou o seu trabalho de não poder seguir aquela ordem claramente legal do teu chefe e falar, eu não vou fazer isso, porque o Cristo que eu sigo é maior do que tudo isso. O meu coração não consegue mais fazer isso, porque eu não faço concessões. Te custou alguma coisa? Te custou uma oportunidade? Te custou um relacionamento? Te custou tempo? Alguma coisa tem que custar. Seguir a Cristo custa, tem um preço, há um custo no discipulado de Jesus. Se você hoje está me ouvindo aqui e não conseguiu pensar em nada, você precisa repensar a sua vida cristã. Porque seguir a Cristo custa, passar pela porta estreita custa deixar coisas para trás. O que você não tem hoje, porque você segue a Jesus? E se você não consegue nomear nenhuma, peça para Deus sondar o seu coração. Aquelas pessoas estavam ouvindo Cristo. As pessoas estavam ouvindo Cristo, mas aí você pode me perguntar, você fala, Renan, beleza. Mas se ouvir a Jesus, não separa ninguém, todo mundo estava ouvindo. E tem uns que entram pela porta estreita, e tem um que entra pela porta larga. E se de fato é o que acontece por dentro do meu coração que vale, e não o que é externo, como que dá para saber se eu sou de Jesus ou não? Como que dá para saber? E nós vemos no versículos 15 a 20, Jesus falando da árvore e do fruto. E Jesus vai falar, vocês querem saber como? Eu vou contar para vocês. O que separa uma pessoa que entra pela porta estreita da que entra pela porta larga são os frutos. O que separa essa pessoa são os frutos que ela produz. E ele fala 2 vezes, pelos frutos vocês a reconhecerão. Como que eu reconheço? Pelos frutos. Existe uma frase que fala o seguinte, você pode enganar todo mundo por algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Alguma hora a máscara vai cair. Alguma hora a sua religiosidade vai ser escancarada. Porque às vezes você faz, mas com o coração completamente distante daquele que salvou. Muita coisa do que a gente acha ser fruto, irmão, é só uma máscara. E a gente vê isso o tempo inteiro. Pessoas que fazem, estão em ministério, estão fazendo um monte de coisa, e faz isso, e faz aquilo, e vamos organizar um churrasco, Éder, vamos, pode deixar que eu vou, eu passo lá e pego a carne, e eu pego meu caminhonete, levo todas as coisas, mas, no fundo, é uma máscara. Por exemplo, é muito fácil ser generoso com quem não tem intimidade com a gente, não é verdade? É fácil você não se irar com quem não tem intimidade com a gente. É fácil você ser bonzinho e aparentar ser bonzinho com quem não tem intimidade conosco. Eu ajudo na igreja, eu sirvo nos ministérios, eu vou em evento beneficente, eu subo a montanha lá com os agendários, eu faço um monte de coisa. Mas em casa, com seu marido, em casa com sua esposa, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com seus parentes, com as pessoas que estão em volta de você, como é que você se porta? Você tem a mesma disposição de subir a montanha, de carregar tudo? Você tem a mesma disposição que você tem quando todo mundo que você não conhece está te olhando? Ou em casa você age diferente, porque em casa já me conhece, já sabe como eu sou. E é aí que a gente descobre aonde o nosso coração está. A gente descobre o porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Se é uma máscara para me acharem piedoso, para me acharem humilde, para me acharem alguma coisa, ou se de fato meu coração foi transformado e o que eu faço é resultado desse coração transformado. O que eu faço não deve ser o fim, mas o início de tudo é o meu coração. Um coração transformado faz. Um coração transformado produz fruto. Um coração transformado produz boa obra. E é isso que Jesus está falando.
Porque quando a gente ouve fruto, a gente acha que é coisa grande, a gente acha que é ministério, a gente acha que é número, a gente acha que é dom, a gente acha que é resultado, mas não é isso. E para provar isso, logo depois Jesus vai falar. Pessoas chegaram para Jesus e falaram: Senhor, Senhor, mas a gente não profetizou no seu nome. Sim, vocês profetizaram. Em nenhum momento está falando que eles não fizeram. Muito provavelmente, todos os teólogos, eles concordam que sim, essas pessoas profetizaram, curaram enfermos, expulsaram demônios, mas essas mesmas pessoas ouviram de Jesus: afasta-te de mim, vocês que praticam o mal. Como assim? Como assim? O que sobra para mim? O que eu preciso fazer então? O que é fruto então? Você pode me perguntar. O que é esse fruto que Jesus está falando? Ele vai falar no Sermão do Monte inteiro. Capítulo 5, a partir do versículo 21, ele vai falar o seguinte: qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Primeiro vai e reconcilie-se. Vocês ouviram, não matarás? Beleza, mas você que se ira contra o seu irmão, você já cometeu assassinato contra ele. Qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O judeu, ele tinha um jeitinho para as coisas. Ele gostava de colocar um monte de lei para não. Isso pode, isso aqui não pode, mas assim, se eu pisar aqui, não pode. Mas se eu pisar com um tênis preto, não, aí pode. Aí tem na lei lá. Não, tênis preto, pisar no azulejo pode. Não, mas se eu pisar com tênis vermelho, não pode. Então o que o judeu fazia nessa época aqui? Ele se separava da mulher, repudiava ela e ficava com outra. Aí não era adultério. Abandonar minha mulher para ficar com outra ali não era adultério. E eles faziam isso de forma recorrente, era uma prática deles, e eles achavam que estavam cumprindo a lei. E Jesus estava falando: vocês acham que isso é adultério? Pois eu digo para vocês, se você olha para a mulher do lado e você a deseja, a cobiça, você já adulterou. O judeu também gostava de fazer vários tipos de juramentos. Se eu jurar pelo templo, pode. Agora, se eu jurar por Deus, não pode. Agora, se eu jurar por isso aqui, pode, mas assim, é um juramento que não vale tanto. Então, se eu jurei por isso e eu não cumpri, não valia tanto. Agora, entende o que eles faziam? Tudo tinha um jeitinho. E Jesus está falando: não. O seu sim precisa ser sim. E o seu não precisa ser não. Porque não é jeitinho, gente. Jesus está falando, é o seu coração. Se alguém ferir você na face direita, entregue a face esquerda. Mansidão, domínio próprio. São frutos. Vocês ouviram, né? Olho por olho, dente por dente, mas eu digo a vocês: amem os seus inimigos. Ai, meu Deus. Que difícil. Jesus está falando tudo isso aqui. São resultados de um coração que entendeu de fato o que é o Evangelho. Um coração que não acha que é o que eu faço que vale, mas é o porquê eu faço. E o que me motivou a isso é um coração transformado. Jesus vai falar ali no versículo 5, no capítulo 5, 20: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. E é isso que ele está querendo falar no Sermão do Monte. Vocês estão seguindo um monte de regrinha. Vocês estão sendo um bando de religioso que acha que se eu criar uma regra, se eu criar isso, se eu criar aquilo, e eu fizer, isso que eu faço vai me salvar. Mas ele está falando: não. O que importa é o seu coração. O que flui no seu coração. Porque o que você faz é resultado do que já foi produzido aqui dentro. Se eu cobicei a mulher do outro, por que é adulterar? Por quê? Como alguém vai adulterar se ele antes não cobiçou? É isso que Jesus está falando. O que acontece no nosso interior, uma hora vai ser exteriorizado. Sem dúvidas, vai. Fruto não é o que você faz na igreja, meu irmão. Fruto é o que você faz na segunda-feira no seu trabalho. Fruto é o que você faz ou deixa de fazer com a sua mulher dentro de casa. Fruto é as coisas que você abre mão durante a semana, porque você entendeu o Evangelho.
Fruto é aquilo que você faz, que foi gerado a partir da transformação que o seu coração foi transformado. A Bíblia vai falar que Deus tirou o coração de pedra, Deus colocou um coração de carne. E um coração de carne que vive para Cristo, ele vai necessariamente fazer o que Cristo gosta, e fazer o que Cristo quer, e obedecer àquele que salvou. A árvore vem antes do fruto. É isso que Jesus está falando. A árvore, ela vem antes do fruto. Nenhuma árvore boa pode produzir fruto ruim. E ele está falando assim, é improvável. Ele falou, é impossível. Árvore boa não produz fruto ruim, ponto. Da mesma forma, árvore ruim não produz fruto bom, ponto. O fruto vem depois da árvore. E é interessante que a gente entende aqui nesse versículo, nesse trecho, que fazer coisa boa não vai transformar a árvore. Fazer coisa boa não vai transformar o seu ser. Fazer coisa boa necessariamente revela o que já tem dentro de você. Fazer coisas piedosas revela o que já está no seu coração. É isso que Jesus está falando. A árvore vem antes. E quem transforma essa árvore? É Deus. É Cristo. Se você foi transformado nessa árvore boa, você necessariamente vai produzir fruto bom. Só Deus muda a árvore. E aí sim, a conduta, ela flui do seu caráter. O que eu faço flui por quem eu sou internamente. É isso que Jesus fala. E a segunda pergunta nesse ponto é justamente isso. Na primeira pergunta é: o que te custou? O que você precisou deixar para trás quando você foi atingido por Cristo Jesus? Quando você foi atingido por essa mensagem, o que você precisou renunciar? E a segunda é: o que mudou na sua vida? O que mudou? O fruto, ele não é para a própria árvore. Já parou para pensar nisso? O fruto que você produz não é para você. O fruto que você produz é para o próximo. E por que Deus, ele trata de forma tão importante Jesus e os evangelhos e as cartas, tudo mais, aí falar sobre a comunhão dos santos? Porque eu não consigo dar fruto onde ninguém pode se alimentar desse fruto. E é isso, o fruto não foi feito para você, o fruto é para abençoar a vida do seu próximo. Então, se você acha que você pode viver isolado, sozinho, produzindo fruto para si mesmo, não acontece. Não acontece. Nenhuma árvore come o próprio fruto. E aí sim, quando Paulo ele fala sobre o fruto do Espírito, que ele vai falar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para quem que eu vou dar esse amor? Foi para o meu próximo. Eu preciso produzir fruto. Deus não te dá fruto para você comer. Ele te dá fruto para alguém se alimentar disso. E é isso que é a igreja, irmãos. É isso que é tão lindo. É isso que é tão maravilhoso, a comunhão dos santos, a comunhão nossa como igreja. Porque um serve o outro. Um frutifica na vida do outro. E se uma hora você está aqui produzindo fruto que não é de você, somente para se aparecer, o seu fruto ruim vai aparecer. É questão de tempo. É o que Cristo está falando. E Paulo na Gálatas vai falar a mesma coisa, mas olha, a obra da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Muitas dessas coisas aqui vem de dentro. Ira, egoísmo. Às vezes você pode ser a pessoa mais mansa aqui na frente do hétero, mas em casa você é um insuportável com a tua esposa. Você é um insuportável com o seu marido, irado, bravo,
Por qualquer coisinha você se descontrola. Você faz o que for dentro da sua casa. Os seus atos vão ser representados por aquilo que você já é dentro do seu coração. E é isso que Jesus está falando. O seu testemunho, meu irmão, é o que vai mostrar para o mundo quem você é. Aquilo que você produz, meu irmão, é quem vai mostrar para o mundo aquilo que você diz que faz aqui dentro. Se no seu trabalho você convida o seu irmão para vir na igreja, mas no seu trabalho você é desonesto, você passa os outros para trás, você é uma pessoa insuportável, que ninguém gosta de estar com você, como que você vai conseguir convidar alguém para estar no meio dos santos? No meio da igreja? Os frutos que você produz, o testemunho que você dá, é a sua melhor propaganda do reino. E é isso que Jesus está falando. Gente, se você é árvore boa, o que você tem produzido? O que você tem produzido na sua semana? E aí a gente vai para o versículo 21 e a gente consegue entender que Jesus está falando dessas pessoas que chegam a Ele e falam: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Seu nome, nós fizemos tantas coisas em Seu nome, Pai. Como assim? Como assim? Eu não estou sendo aceito? Jesus está ensinando para nós, cara, você pode produzir dom do que for. Você pode fazer o que for em questão de dons. Mas não é o suficiente se você não conhece a pessoa de Cristo. Se você não conhece a Deus. E é interessante, quando você vê duas vezes aqui, ele falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E mais à frente no 22 vai falar: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, era um chamado de intimidade. Quando Deus chamou Abraão, quando ele estava com a faca no ar para matar o seu filho Isaque, Deus fala: Abraão, Abraão. Intimidade. Quando Marta começa a reclamar que Maria estava parada lá enquanto ela estava trabalhando para lá e para cá, Jesus, com amor no coração, para dar uma exortação para ela, ele fala: Marta, Marta. Intimidade. Quando Jesus vai e se apresenta para Paulo, para perguntar por que Paulo seguia ele, Jesus chega e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Amor, intimidade. E é interessante que aqui Jesus está mostrando, tem gente que acha que tem intimidade comigo por aquilo que faz, mas o seu interior não foi transformado. Essa árvore não foi nascida de novo para produzir um fruto bom de fato. E às vezes existem muitas pessoas que acham que porque Deus tem te dado tantas coisas e tantas bênçãos nesse mundo, a gente acha que não, mas como assim? Deus deve estar me amando demais. Rapaz, olha o quanto que eu estou prosperando financeiramente, pô. Tá louco? Deus me ama demais, cara. Olha quanta coisa boa tem acontecido na minha vida. Meu Deus, Deus me ama demais. Olha isso, olha aquilo. Mas assim como para quem pesca aqui, né, a ceva que a gente joga na água, o peixinho deve pensar: nossa, esse cara gosta de mim pra caramba, pô. Tá me dando comida. Olha aqui, ó, meu, mais um milhinho. Olha aqui, nossa, que gostoso. Olha, esse milho tá meio estranho, mas eu vou pegar. O cara já me deu um monte. Muitas vezes, Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para testar o nosso coração. Muitas vezes, a prosperidade que você tem aqui na terra está te levando para o inferno, irmão. Muitas vezes, a bênção que você acha que você tem aqui na terra, se você não está com o coração correto, vai destruir você. Paulo vai falar em Romanos, basicamente, que a pior coisa que Deus pode fazer é fazer o que a gente quer para nós mesmos. Paulo vai falar que Deus os entregou para as suas próprias vontades. Meu Deus.
Então, meu irmão, se Deus está trabalhando no seu coração, não está te dando o que você quer, e você tem sofrido por isso, você tem ficado apreensivo por essas coisas. Um pai que ama é um pai que muitas vezes te priva de alguma coisa. É um pai que muitas vezes vai tratar o seu coração, muitas vezes em momentos de escassez, em momentos de luta, em momentos de dor. E é aí que você descobre aonde está o seu coração. Se eu perco o dinheiro e eu perdi tudo, então meu coração estava no dinheiro. Se eu perco meus relacionamentos, então eu perdi tudo, então meus relacionamentos eram meu ídolo. A gente precisa entender que o coração que não está no lugar certo começa a encontrar ídolo em todo canto. O coração que não está no lugar certo começa a achar que muitas coisas que estão sendo feitas para me destruir é Deus cuidando de mim, porque o meu coração já está perdido. O meu coração já não está naquele e que me ama. E eu preciso entender isso. Dom, muitas vezes, é utilizado de Deus para você abençoar o outro. Fruto vem de dentro. Fruto é algo que você produz todos os dias na sua vida. Aquelas pessoas que falaram para Jesus: Senhor, Senhor, mas se a gente não fez isso, eles mostraram um monte de dons para Jesus, mas Jesus mostrou que eles não tinham fruto. E essa é a grande questão, essa é a grande diferença. Eu posso às vezes fazer muita coisa, mas se o meu coração não estiver no lugar correto, não vale de nada. Não vale de nada. Amar a Cristo é obedecer a Ele. Amar a Cristo é olhar para todas essas coisas e falar: eu não posso entrar nesse negócio fraudulento. Eu não posso continuar frequentando esses lugares. Eu não posso continuar com essas amizades. Eu não posso, porque não faz mais parte de mim. Eu passei pela porta estreita, eu tirei as minhas bagagens, eu deixei tudo para trás. Eu não posso. E se eu estiver em algum desses lugares, é feito para que eu possa pregar o Evangelho, pregar a Cristo Jesus. Tem gente profetizando, tem gente expulsando demônio, tem gente sendo usada por Deus, assim como Balaão era usado por Deus, e no fim, o que resta é juízo. Porque muitas vezes o dom vai trazer das pessoas admiração. Ah, meu Deus, aquele cara é uma bênção, meu Deus. Quando ele fala, acontece. Quando o cara é demais. Mas os frutos da vida, uma hora vai chegar. E Jesus vai julgar a gente por isso. Então, a questão é: se dá para se enganar até fazendo milagre, novamente, né? Como é que eu vou saber que Cristo vai se agradar de mim? Se ouvir não adianta. Se ter dom não adianta. Como que eu vou saber? E Jesus vai responder com uma última história. E a resposta muitas vezes está num lugar literalmente que ninguém vê. Como eu falei, dentro de você. Versículo 24 a 27, ele vai falar sobre o prudente e o insensato das duas casas. Perceba que aquelas duas pessoas, um que construiu a casa sobre a rocha e o outro que construiu a casa sobre a areia, provavelmente ambas as casas eram lindas, casas bonitas, casas bem construídas, casas bem feitas, casas bem apresentadas, mas a diferença daquelas casas estava justamente aonde ninguém vê. Justamente onde ninguém vê. É interessante que eu estava vendo, Giovanni, você que é o melhor engenheiro da região aqui, estava vendo a fundação do Sena Tower sendo construído lá em Camboriú. Mas, só para aquele negócio passar do chão para cima e ficar bonito. A fundação é um negócio tão absurdo, vai tão profundo, e é tanto material, tanto concreto, tanto aço, tanta coisa.
Você fala, não é possível que eu precise de tudo isso para sustentar. E o que Jesus está falando aqui, justamente, vocês estão querendo construir a casa para ficar bonitinha para os outros verem. Você está querendo construir a sua reputação na igreja para ficar bonitinho para os outros verem o seu ministério de sucesso. Você está construindo a sua reputação, construindo a sua casa, no seu trabalho, na sua igreja local, para ser bonitinho para os outros. Só que quando a tempestade chegar, meu amigo, não vai suportar, porque você não tem alicerce. E novamente, quando a dificuldade vem, se a gente não está bem alicerçado em Cristo Jesus, a gente não vai suportar. Nós podemos fazer as coisas mais lindas aqui, nós podemos cantar as músicas mais bonitas aqui, eu posso estar aqui no louvor, Rafa tocando guitarra e todo mundo aqui, e eu estar ali tocando bateria sem coração nenhum, e vocês estarem achando bonito. Porque às vezes o que está no nosso coração é só isso, é querer me aparecer para o outro, é querer mostrar o que eu sei fazer, mas sem um coração verdadeiro que usa o meu dom, que usa os meus talentos para adorar a Deus. E é interessante aquela parábola que Jesus vai contar um pouco mais para frente. Ele fala, o que acha? Havia um homem que tinha 2 filhos, chegando ao primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele falou, pai, eu não quero. Eu não vou não. Estou com preguiça, eu não vou não. Mas, depois mudou de ideia e foi. E o segundo, o pai chegou ao filho e falou a mesma coisa. Ele respondeu, combinado. Lembra do Olavo? Filho, se a gente tirar a TV de você, você não vai chorar? Combinado. Esse pai chega para o filho e fala, filho, vai trabalhar na vinha? Tá bom, pai, pode deixar. Nossa, deixa comigo que eu sou bom. Nossa, eu vou deixar aquele negócio ali, Giovanni, vou deixar, cara, perfeito. Pai, você nem sabe o que eu vou fazer, cara. Nossa. Mas no fim disse que ele não foi. Um falou que não ia fazer e foi, e o outro falou que ia fazer e não foi. E Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro. A gente precisa entender que nós temos um combinado com Cristo. Nós temos um combinado com Cristo. Nós assinamos um contrato de adesão com Cristo. No momento em que nós oramos e engrandecemos o nome de Jesus, e falamos, Senhor, eu estou aqui para o que der e vier. Eu estou aqui, Pai. Eu vou engrandecer o teu nome, eu vou honrar o seu nome. Você está assinando um contrato com Jesus. Que quando a dificuldade vier, você precisa honrar esse contrato. Quando a tribulação vier, você precisa honrar esse contrato. E se você tiver com o coração alicerçado nessa rocha, você vai conseguir fazer, porque não é por você, meu irmão. É através de Cristo. Você vai falar, Renan, mas eu não consigo abandonar tantas coisas na minha vida. Eu não consigo abandonar. Eu não consigo mudar. Eu não consigo tirar esse pecado de mim, Renan. Muitas vezes é porque você está tentando fazer pelas suas próprias mãos. Você ainda não deixou Jesus te transformar. Você ainda não permitiu que Jesus mudasse o seu coração. Para que aí sim, tudo que nós fazemos por Ele fica até mais fácil. E por fim, vai terminar esse capítulo falando o seguinte. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. A banda pode subir. E por que diz isso nesse versículo? Quando os rabinos, eles ensinavam, naquela época, eles ensinavam sempre em nome de alguém. O ensino era o seguinte, vamos abrir os pergaminhos, nós leremos e nós estudaremos e nós discutiremos o que os rabinos passados falaram. Bom, o rabino Cicrano falou que o rabino fulano falou isso. Bom, o fulano lá, do nosso pai, ele falou isso e falou aquilo. Ele falou isso e falou aquilo. Percebam que o ensino de Jesus é completamente diferente.
Jesus, ele tem autoridade tamanha de chegar e falar: vocês ouviram isso? Mas eu estou falando diferente. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. E aquelas pessoas provavelmente olhavam para Jesus e falavam assim: nossa, que mensagem! Meu Deus! Que mensagem! Caramba! Melhor mensagem que eu ouvi na vida. Imagina, você está lá ouvindo o Sermão do Monte, subvertendo todas as coisas e todo mundo maravilhado. E diz que eles saíram de lá achando assim: caramba! Esse cara não estava falando em nome de ninguém. Esse cara, ele estava falando ele mesmo. Que autoridade. Só que Jesus está falando: gente, admiração não é conversão. Eu posso achar lindo o que o pastor fala. Como eu disse, eu posso achar lindo o que Jesus falou. Eu posso ler a palavra dele todos os dias e eu posso achar maravilhoso, eu posso achar muito legal. Cara, Jesus é 10, nossa, que legal, que amor legal é esse? Mas eu não ser transformado. As duas casas por fora eram iguais. A diferença é onde ninguém vê, meu irmão. E eu quero que vocês coloquem de pé agora. Feche os seus olhos e comece a pensar, orar a Deus, fala: Senhor, sonda o meu coração, ó Pai. Senhor, ache alguma maldade, algum pecado, encontre algo que eu não tenho conseguido mudar e transforma o meu coração, meu Deus. Senhor Jesus, eu quero agradar a Ti, meu Deus. Eu não quero mais viver uma vida de aparência. Eu não quero mais viver uma vida me admirando com as coisas que o Senhor diz e nunca sendo transformado por elas, meu Deus. Senhor, sonda o meu coração, que eu possa compreender, que o Seu Espírito possa falar comigo hoje, nesse momento, e você entender que talvez você viveu até aqui querendo agradar as pessoas, querendo fazer, mas no fundo o seu interior não foi transformado. Olha, Deus, Senhor, sonda meu coração, me mostra onde eu preciso mudar, me mostra, Pai, aonde eu tenho construído meus alicerces, meu Deus. Os seus alicerces serão mostrados somente na hora da tempestade. Senhor Deus, quão grande é o Seu amor por nós, ó Pai. Quão grande é a Sua fidelidade, a Sua graça, meu Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, ouvindo essa mensagem, não somente por medo, mas entendendo que esse momento é um momento em que o Senhor está demonstrando a Sua misericórdia, porque esse tempo de tribulação, esses últimos tempos ainda não chegaram, e nós temos a oportunidade hoje de entregarmos o nosso coração completamente a Ti, e a partir disso gerar frutos verdadeiros, ó Pai, na Sua obra, na vida de outras pessoas, abençoar outras pessoas, meu Deus. Tire a arrogância do nosso coração, tire o orgulho, tire a hipocrisia, tire a religiosidade, tire tudo que está dentro de nós que não representa o Teu reino, ó Pai. Tire jeitinhos, ó Pai, que nós usamos muitas vezes para tentar se encaixar em legalismo. Que o nosso coração seja transformado num coração de carne, que produz frutos para a Tua honra e para a Tua glória. Que a Tua mensagem, ó Deus, alcance o nosso coração, transforme a nossa vida. E que a partir da nossa vida, pessoas sejam completamente transformadas, porque estamos fluindo, ó Deus, na Tua graça. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos conduza em Seu Espírito, para que a gente honre o Teu nome dia após dia, Deus, para que o nosso alicerce seja alicerçado e construído na rocha, para que nós consigamos o tempo inteiro participar e passar por essa porta estreita, deixando pecados para trás, ó Deus. Que a gente consiga olhar para Ti com paixão, com amor,
tendo um relacionamento completamente firmado na rocha que é o seu nome, Pai. Senhor Deus, cuida de nós. Abençoa a nossa vida, Deus.